Já imaginou como um pequeno grupo de pessoas assustadas mudou o mundo para sempre? A resposta está em um livro épico, cheio de poder, milagres e coragem. Hoje, vamos mergulhar na história do livro de Atos, o nascimento de um fogo que nunca mais se apagou. Tudo começa logo após a ressurreição de Jesus. Seus discípulos, antes escondidos e com medo, agora estavam cheios de esperança. Eles o viram subir aos céus, mas não antes de receberem uma promessa extraordinária. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente aqui que começa o livro de Atos dos Apóstolos. O evangelista Lucas, que já havia narrado a vida de Jesus, agora nos mostra a continuação da história. Não mais sobre o que Jesus fez em um corpo humano, mas o que ele continua a fazer através do seu corpo espiritual, a igreja. No capítulo 1, os discípulos estão reunidos em Jerusalém. Eles viram Jesus subir e ouviram dos anjos que ele voltaria da mesma forma. Mas antes disso, a ordem era clara. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E assim, cerca de 120 pessoas, incluindo Maria, mãe de Jesus, esperaram em oração e unidade. Eles até substituíram Judas, o traidor, escolhendo Matias para completar o grupo dos 12. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar o cumprimento de uma das maiores promessas da história. Então, chegamos ao capítulo 2. É o dia de Pentecostes, uma importante festa judaica. De repente, um som como de um vento violento e impetuoso enche o lugar onde estavam. Línguas, como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Naquele exato momento, a igreja nasceu. Não por estratégia humana, não por força de vontade, mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. A multidão que estava em Jerusalém para a festa se reúne, completamente confusa. Eram pessoas de diversas nações, e cada uma ouvia as maravilhas de Deus proclamadas em sua própria língua. Então Pedro, aquele mesmo Pedro que semanas antes havia negado Jesus por medo, se levanta, cheio de uma coragem divina, e prega com uma autoridade que nunca tivera. Sua mensagem é direta: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O resultado? Naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Cristo. A igreja explode em poder, comunhão e amor. A primeira comunidade cristã era assim: simples, viva, cheia de fé e perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A história avança para os capítulos 3 e 4. Pedro e João estão subindo ao templo para orar quando encontram um homem, paralítico desde o nascimento, pedindo esmolas na porta. Pedro olha para ele e diz uma das frases mais poderosas da Bíblia: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o homem se levanta, pulando e louvando a Deus. O povo fica maravilhado e Pedro aproveita a oportunidade para pregar de novo, explicando que aquele milagre foi feito pelo poder que há no nome de Jesus. Mas nem todos ficaram felizes. Os líderes religiosos, furiosos com a ousadia dos apóstolos, prendem Pedro e João. Eles os ameaçam, tentam silenciá-los, mas a resposta de Pedro é um marco para toda a história da fé. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A perseguição começa, mas ela não consegue apagar o fogo. Pelo contrário, a igreja cresce ainda mais. Nos capítulos 5 e 6, vemos que o crescimento também traz desafios. Um casal, Ananias e Safira, tenta enganar o Espírito Santo. Eles vendem uma propriedade e fingem doar todo o valor, mas secretamente guardam uma parte. A mentira é exposta por Pedro,
e ambos morrem instantaneamente. Um temor santo se espalha pela igreja, mostrando a seriedade de andar com Deus. Ao mesmo tempo, milagres e curas se multiplicam pelas mãos dos apóstolos. O crescimento também gera um problema interno. As viúvas de fala grega reclamam que estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, os apóstolos, com sabedoria, escolhem 7 homens cheios do Espírito, entre eles um chamado Estevão, para cuidar desse serviço. A igreja aprende uma lição vital. Organização e unção devem caminhar juntas. O capítulo 7 é um dos momentos mais intensos do livro. Estevão, um dos 7 escolhidos, é falsamente acusado e levado diante do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Ali, em vez de se defender, ele prega uma das mensagens mais poderosas da Bíblia, recontando toda a história de Israel e mostrando como eles sempre resistiram a Deus, culminando na rejeição de Jesus, o Messias prometido. Suas palavras são como facas no coração dos líderes, que, cheios de fúria, o arrastam para fora da cidade e o apedrejam. Enquanto morre, Estevão tem uma visão de Jesus em pé à direita de Deus e ora: Senhor, não lhes imputes este pecado. O primeiro mártir do cristianismo morre com o rosto brilhando como o de um anjo. E ali, guardando as vestes dos que o apedrejavam, estava um jovem chamado Saulo. A morte de Estevão desencadeia uma perseguição feroz contra a igreja em Jerusalém. Mas, no plano de Deus, o que parecia uma derrota se tornou uma estratégia de avanço. Os cristãos se espalham e, para onde quer que fossem, levavam a semente do Evangelho. Filipe, outro dos 7, vai para Samaria, onde prega, e muitos são curados e libertos. Depois, o Espírito o guia de forma sobrenatural para uma estrada deserta, onde ele encontra um eunuco etíope, um alto oficial, lendo o profeta Isaías sem entender. Filipe explica que a profecia falava de Jesus, e o homem crê e é batizado ali mesmo. O Evangelho começa a cruzar fronteiras culturais e geográficas, de Jerusalém para a Judéia, Samaria e agora para a África. E então no capítulo 9 acontece o impossível. Saulo, o principal perseguidor da igreja, está a caminho de Damasco com cartas para prender mais cristãos. De repente, uma luz vinda do céu o cega e o derruba no chão. Ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito, ele pergunta: Quem és, Senhor? A resposta muda a história para sempre: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, o caçador, é capturado pelo amor de Cristo. Cego e quebrantado, ele é levado para Damasco, e 3 dias depois, um discípulo chamado Ananias ora por ele. Algo como escamas cai de seus olhos, ele recupera a visão, é batizado e imediatamente começa a pregar com ousadia nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O maior inimigo da igreja se torna seu maior missionário. Saulo se torna Paulo, o apóstolo dos gentios. Dos capítulos 10 a 12, vemos Deus quebrando a última grande barreira. Enquanto o apóstolo Pedro ora, ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com animais considerados impuros pela lei judaica e ouve uma voz: Não chames impuro ao que Deus purificou. Logo em seguida, ele é chamado para ir à casa de Cornélio, um centurião romano. Ao chegar lá, Pedro entende a visão. Ele prega o evangelho para Cornélio e sua família. E para o espanto de todos os judeus presentes, o Espírito Santo desce sobre os gentios da mesma forma que desceu em Pentecostes. A porta está oficialmente aberta. O evangelho não é mais apenas para os judeus, mas para todas as pessoas, de todos os povos. A partir do capítulo 13, o foco de Atos se volta quase que inteiramente para o apóstolo Paulo. Ele embarca em 3 viagens missionárias monumentais, levando a mensagem de Cristo por toda a Ásia Menor e Europa. Ele enfrenta de tudo:
prisões, naufrágios, apedrejamentos, traições, motins. Mas absolutamente nada o detém. Em cada cidade, ele planta igrejas, treina líderes e escreve as cartas que hoje formam grande parte do nosso Novo Testamento. Sua vida era a prova de suas próprias palavras. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O Espírito Santo o guiava através de cada tempestade e o Evangelho continuava se espalhando como fogo. Nos capítulos finais, de 22 a 28, Paulo é preso em Jerusalém exatamente por causa da sua fé e do seu chamado para levar o Evangelho aos gentios. Como cidadão romano, ele apela para César e é enviado a Roma para julgamento. Essa viagem é uma aventura em si, com um naufrágio terrível, uma picada de cobra venenosa e muitos milagres. Mas mesmo acorrentado, Paulo nunca para de pregar. Ele testifica para reis, governadores e guardas. Chegando em Roma, ele fica em prisão domiciliar, mas o livro termina com uma imagem poderosa. Diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda ousadia, sem impedimento algum. Perceba isso. O livro de Atos termina em aberto. Não há um fim. Por quê? Porque a história não acabou. Nós, a igreja de hoje, somos a continuação do livro de Atos. O mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes, que encheu Pedro de coragem e que transformou Saulo em Paulo, é o mesmo Espírito que ainda sopra hoje sobre todos que se entregam a Jesus. O livro de Atos é a certidão de nascimento da igreja, é o manual do poder do Espírito Santo, é um chamado à coragem, à missão e à fé que move montanhas. Ele nos mostra que Deus usa pessoas comuns, falhas e simples para transformar o mundo. Atos é o grito de Deus através dos séculos, dizendo: eu ainda estou escrevendo a história, e eu quero escrevê-la através de você. Se essa palavra tocou o seu coração, se você também deseja ver esse fogo do Espírito Santo queimando em sua vida e em sua geração, então se inscreva agora no nosso canal. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o poder de Deus ainda está disponível. Porque o livro de Atos não é apenas uma história do passado. Ele continua hoje, em mim, em você e em todos que decidem ser testemunhas de Jesus até os confins da terra. Amém.